Metrópolis Entrevista, o senador Jorge Cajuru. Agradeço, senador, a sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pela credibilidade do veículo. Eu sei o que vocês representam hoje na imprensa brasileira, Metrópolis. Os acompanho sempre e estou aqui ao dispor. Deus e saúde aos nossos brasileiros e brasileiras que acompanham essa entrevista, meu caro Tássio Lohan. Perfeito, senador. Nessa semana, o senhor disse que o presidente Jair Bolsonaro teria rejeitado a visita do presidente da Pfizer ali por volta de agosto do ano passado. O próprio presidente Bolsonaro e a Pfizer desmentiram a fala do senhor. O senhor mantém essa fala? Houve algum problema em relação a isso? Evidentemente que eu mantenho, né? Porque quem me disse não mente. Um ex-ministro da Saúde qualificado que vai à CPI, que vai contar toda essa situação, que é constrangedora e que é óbvio demais, tanto que antes de falar na entrevista, eu antecipei o quê? O presidente Bolsonaro vai me desmentir e o presidente da Pfizer também. Por que a Pfizer desmentiu? Porque agora ela está vendendo vacina para o governo. Então, ela não quer atrito com o governo. Ela sabe que esse é um governo que bateu, levou. Agora, você que tem memória, você sabe que no começo do ano, Metrópolis, inclusive, informou, a Pfizer declarou que o governo estava colocando condições descabíveis, exigências inaceitáveis para comprar vacina, que por isso que a Pfizer não estava vendendo vacina para o governo. Isso aconteceu em agosto do ano passado, quando o presidente veio, o presidente da Pfizer. Eu só não sei se ele recebeu a notícia do ministro da Saúde ou do presidente Bolsonaro. Estou tentando falar, inclusive, com a minha fonte, porque chegou a ele a notícia às 18 horas, depois do chá, desde as 8 horas da manhã, ele esperando para conversar e para vender vacina para o Brasil, chegou a ele a notícia de que ele não seria recebido e que não teria conversa mais. Isso é muito grave e é evidente que o presidente Bolsonaro não vai confirmar isso, né? Nem a Pfizer agora está vendendo vacina para ele, né? Isso é óbvio demais, basta ter um pouquinho de inteligência para saber que eles iam desmentir, né? Segundo o ranking FPS Influência, o senhor subiu 2 posições em relação à semana anterior, e hoje ocupa o primeiro lugar em relação às redes sociais, né? Influência no Congresso. O senhor considera que o áudio divulgado pelo senhor te ajudou a subir nesse ranking? Eu não tenho preocupação com isso, porque eu tenho consciência do público nacional que eu conquistei nos meus 40 anos de carreira na televisão brasileira. Então, eu não tenho preocupação também com pesquisa. Eu acredito na pesquisa, na FSB do Congresso, mas o critério dela eu não entendo. Por exemplo, quase toda semana eu sou o primeiro colocado, mas várias semanas ficou em primeiro lugar o Flávio Bolsonaro. Eu pergunto a você, que motivos tem o Flávio Bolsonaro para ser considerado o senador mais influente do Brasil? Para mim, influência tem que ser uma coisa positiva e não negativa. Então, sobre o áudio, eu não sei, até porque não sei o resultado da pesquisa essa semana. Perfeito. E com a fala do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não teria lhe autorizado a gravar aquela conversa e ainda assim o senhor divulgou a conversa. O senhor acredita que a sua imagem como senador se deteriorou após isso? Ou teve algum prejuízo em relação a isso, a fala do presidente? As pessoas de bem e as pessoas inteligentes continuam me respeitando do mesmo modo. Os fanáticos pelo presidente Bolsonaro estão me atacando. Agora, alguns já começam a mudar de opinião pelas novas declarações do presidente. Na segunda-feira, de manhã, ele falou de um jeito. Na segunda-feira, à tarde, ele confirmou que eu telefonei para ele no dia seguinte, dizendo que eu estava editando uma parte da entrevista em que ele xingou o Senado todo
e o senador Randolfo Rodrigues. E disse, pode colocar no ar, Cajuru. Eu não tenho medo de nada. Por isso que eu votei. Porque se ele falasse, Cajuru, não coloca essa nossa conversa, eu respeitaria. Até porque gosto do presidente, todo mundo sabe disso. Eu não sou inimigo dele, não tem boa. Eu não tenho relação íntima, nunca fui na casa dele, nunca almocei com ele. Mas é uma relação de respeito. Ele respeita as minhas críticas, os meus elogios, e eu respeito o presidente. E não tenho mágoa, não tenho rancor, não tenho nada contra ele. Portanto, na segunda-feira, começou a mudar a linha de ataque contra mim, porque o presidente ídolo desses bolsonaristas, né, contou a eles. Realmente é verdade. No dia seguinte, ele ligou pedindo autorização para colocar a entrevista no ar. E eu falei que não tinha problema nenhum. E eu, inclusive, abri o meu sigilo telefônico. Falei, pode abrir para você ver o que aconteceu. E agora de manhã, não sei se você ficou sabendo, o tal do Bolsonaro, porque ele falou o tal do Cajuru, então eu repito a dose, né? O tal do Bolsonaro, agora de manhã, voltou a falar que realmente no domingo eu telefonei para ele dizendo que estava editando a entrevista, essa parte que era ruim para ele e ruim para o Senado em termos de imagem, eu estava editando, e ele falou para mim, não, Cajuru, tudo bem comigo, não tem problema não, pode botar no ar. Foi isso que ele falou, numa conversa rápida de 1 minuto por telefone. Ele confirmou na segunda e voltou a confirmar hoje. Portanto, se os bolsonaristas continuarem me atacando, é uma coisa gratuita. Porque se o presidente me autorizou, eu ia fazer o quê? Eu te pergunto, com todo respeito, você, como jornalista, se gravasse uma conversa com o presidente, ligasse para ele, e ele falasse para você, tudo bem, pode colocar, você colocaria ou não? Então foi o que eu fiz, que erro que eu cometi. Qual crime que eu cometi? Os advogados do Brasil inteiro já deram opinião. Eu não apresentei uma gravação sacana só colocando o presidente falando. Eu coloquei nós dois conversando. E o motivo da conversa está claro. Eu liguei para ele para cobrar dele coerência e não colocar todo mundo no mesmo balaio, como ele estava xingando todo o Senado de canalhada, essa canalhada, que todo mundo quer uma CPI só contra mim. Eu falei para ele, não é verdade. Tem muitos senadores, inclusive eu, que não penso assim, que eu quero uma CPI também de estados e municípios, presidente. Então, eu gostaria que o senhor corrigisse isso, porque o senhor está colocando todo mundo no mesmo balaio. Então, está tudo claro ali o motivo da conversa, e não teve nada demais, gente, porque no dia 9 basta ter memória. É que gente em rede social não é muito ligada à memória, né? Se você tiver memória, no dia 9, anteriormente a essa conversa minha com ele, que foi sábado à noite, ele falou a mesma coisa. Atacou o ministro Barroso, falou que tinha mais que ter impeachment no Supremo. Então, não teve nada de novidade. Senador, só uma dúvida em relação a esses ataques de bolsonaristas que o senhor cita. Chega a haver alguma ameaça do tipo? Tem gente atacando, claro, evidente, ameaçando. Eu não tenho medo de nada, não, mestre, que isso. Morrer para mim é como antes de nascer. Se alguém quiser me matar por causa disso, pode matar, não tem problema nenhum. Perfeito, senador. Duas perguntas ainda nesse quesito. O senhor acredita que o presidente Bolsonaro lhe traiu ao criticar a sua divulgação da conversa, sendo que, segundo o senhor, vocês teriam combinado isso? E segundo, como o senhor recebeu o pedido ali do Flávio Bolsonaro para abrir um requerimento ali na comissão de ética? Bom, primeiro, o presidente Bolsonaro não me traiu, não usa essa palavra, traição. Me traí porque eu não tenho relação com ele. Não sou irmão dele, não durmo na casa dele, nunca fui na casa dele. Portanto, eu não posso chamá-lo de traidor de forma alguma. Eu fiquei decepcionado por ele não ter, na primeira declaração dele, dito a verdade pura e absoluta, que o sigilo telefônico prova tudo isso. Qual que é a verdade pura e absoluta? É que eu o avisei que a conversa nossa ia para o ar nas minhas redes sociais e que eu ia tirar a parte em que ele chamou todo mundo de canalha e xingou o senador Randolfo Rodrigues. No dia seguinte, ele falou para mim, pode colocar o restante da conversa nossa. Eu peguei e coloquei, obedeci. Porque se eu não colocasse, você, como jornalista, ia falar, o que o Cajuru está escondendo e qual foi a parte que ele editou da conversa. Então, não editei nada, coloquei lá completa na Rádio Bandeirantes para o Datena, no programa dele, com exclusividade. Foi isso que aconteceu. Então, eu não considero traição.
Eu considero que ele ficou chateado na segunda-feira. Por quê, Lohan? Porque no domingo, a conversa foi para o ar 1h30 da tarde. Ele tinha até a meia-noite para me xingar, para responder, para falar, porque ele usa rede social toda hora. Basta ele descer ali do palácio, que ele tem a claquete para ele entrar ao vivo. Então, ele teria entrado ao vivo, teria respondido a mim no Twitter, os filhos dele teriam respondido para mim no Twitter. Por que a resposta a mim só veio na segunda-feira de manhã? Porque na segunda-feira cedo, alguém que ele ouve chamou a sua atenção, educadamente, claro, dizendo: presidente, o senhor errou, o senhor atacou demais o STF. Então, tem que ter uma forma de falar sobre essa entrevista, sobre essa gravação. Não foi entrevista, foi gravação, não foi nada combinado. Eu avisei, dia 1º de fevereiro, na tribuna do Senado, que eu ia gravar todas as minhas conversas com o político. Por que gravar? Porque o político fala uma coisa para você no telefone, no outro dia ele fala outra. Entendeu? Então, por exemplo, se eu não tivesse gravado essa conversa e tivesse declarado para você na segunda-feira que conversei com o presidente e que o presidente falou isso e isso para mim, ele poderia chegar e responder para você: é mentira do Cajuru, eu não falei nada disso. Agora não tem como falar mentira. Todo político conversar comigo sabe que eu estou gravando. Então, não tem jeito. Perfeito? Porque, infelizmente, na política tem que ser assim. Não tem outra maneira de você conviver. O meio é perigoso, correto? Agora, sobre o Flávio Bolsonaro, o Lohan, eu tenho que rir, né? Porque quem tem que ir para o Conselho de Ética é ele. Quem foi denunciado por crime de corrupção, de rachadinha, de depósitos ilegais, não foi o Cajuru. O Cajuru tem 60 anos de idade e nunca sequer foi citado por qualquer esfera da justiça. Eu nunca fui manchete negativa do Jornal Nacional por corrupção, por algo imoral. A Polícia Federal nunca veio na minha casa às 6h30 da manhã por corrupção e nunca virá, pode ter certeza disso, até o final do meu mandato. Então, quem tem que estar no Conselho de Ética é o Flávio Bolsonaro. Eu morri de rir e o convidei para a gente fazer junto. Perfeito? Para o Conselho de Ética julgar nós dois. Ele aproveita, vai lá e fala sobre corrupção e eu falo sobre gravação. Há uma diferença bem grande, né? Água e azeite, né? Ele abriu ontem a CPI da Covid. O que o senhor espera dessa CPI? Quais resultados o senhor espera dessa CPI em relação ao presidente Bolsonaro? E o senhor acredita que, no final das contas, pode haver um pedido de impeachment com base nessa apuração? Eu não penso em impeachment sem começar a CPI, porque o impeachment só pode ocorrer com uma prova cabal e grave, né? Falar em impeachment, como vários políticos falam toda hora, eu não faço isso, eu não cometo essa irresponsabilidade, né? Porque, sinceramente, o presidente Bolsonaro, uma coisa que ele prometeu e está cumprindo é não haver corrupção no seu governo. Isso ainda não teve prova de uma corrupção no seu governo. A CPI, ela pode chegar a fatos graves, isso eu não tenho dúvida. Se ela for feita independente, sem revanchismo, ela poderá ser uma CPI consagrada, respeitada, e não terminar em pizza, como todo mundo fala, entendeu? Agora, antecipadamente, você não pode dizer isso, porque a gente ainda não começou a trabalhar, né? E eu, inclusive, não estou na CPI, que é um fato estranho, que eu acho um absurdo. A CPI só existiu e só vai existir por causa do Alessandro Vieira e eu. Tanto que hoje o tal do Bolsonaro também, na entrevista, o presidente voltou a atacar o Alessandro e eu. Tipo assim, nós é que arrumamos essa confusão. Nós não arrumamos confusão nenhuma. Ao termos a certeza que o presidente Rodrigo Pacheco não ia colocar essa CPI nunca, ia empurrar com a barriga, como o Davi fez com a CPI da toga, nós fomos onde tínhamos que ir. Quem? O Supremo Tribunal Federal. Era a instância que tínhamos que procurar. Felizmente, caiu nas mãos de um ministro coerente como o Barroso, e o Barroso autorizou e determinou a abertura da CPI. Perfeito? O medo que eu tenho dessa CPI é o tempo dela, 90 dias, se ela vai trabalhar todo dia, é uma preocupação minha. E eu queria as duas CPIs separadas, correto? Juntas, para mim, isso pode beneficiar o governo, você tirar o governo federal de foco, porque ele é o maior responsável pelos erros no enfrentamento da pandemia,
Então, esse é um medo que eu tenho, correto? E o fato do meu nome não estar entre os 18 integrantes, eu vejo como um fato grave, lamento, porque, repito, não fosse o mandado de segurança impetrado por mim e pelo Alessandro, não teria CPI. Então, o Alessandro e eu, obrigatoriamente, tínhamos que fazer parte desta CPI. Colocar o Alessandro como suplente, não como titular, e tirar o Cajuru. É claro que isso aí significa medo. Né? 40 anos de carreira, jornalista investigativo, né? Já estou conversando com as pessoas, já tenho documentação, já comecei a investigação lá atrás, né? Já me preparei para a CPI, aí, de repente, o meu nome fica fora. Estranho, né? Senador, qual o mínimo que o senhor espera dessa CPI em relação ao governo federal? E o ministro Pazuello também deve, eu só acredito que também deve ter consequências graves para o ex-ministro Eduardo Pazuello? Ele também cometeu erros graves, né? Não só o presidente Bolsonaro, outros também cometeram, e basta a CPI provar, né? Porque não adianta a CPI falar, ela tem que provar. Né? E a CPI não é a justiça, ela só vai oferecer à justiça o que ela apurou e o que ela investigou. Aí que nós vamos saber depois se a justiça vai punir alguém. O mínimo que a gente espera é que haja punição. Né? Perfeito. Na sua avaliação, senador, quais os principais erros do governo Bolsonaro durante a pandemia? Primeiro, o desrespeito a ela. Né? Não houve um enfrentamento óbvio que outros países davam exemplo ao Brasil. O presidente primeiro declarou que era uma gripinha. Depois declarou que não iria vacinar para não virar jacaré. Depois o filho declara que máscara, quem quiser usar máscara, enfia naquele lugar. Depois o presidente disse que não compraria vacina da China. Né? Depois o governo fez ofensas, o Ministério das Relações Exteriores, que foi demitido, ofensas a países que poderiam estar nos ajudando há muito tempo, vendendo vacina para nós já há muito tempo. Teríamos poupado várias vidas, né? E não estávamos vivendo esse perigo constante de chegarmos aí a 5 mil mortes diárias e chegarmos a 500 mil de mortos. Né? Então, esses foram os erros principais, e principalmente o desrespeito à ciência, à saúde. Né? Não usar máscara foi um péssimo exemplo. Né? Não se higienizar foi um péssimo exemplo. Né? As aglomerações, péssimo exemplo. Né? A demora para a compra de vacinas, só agora vem as promessas. Hoje o ministro da Saúde disse que vão chegar aí 15 milhões de vacinas, o novo ministro da Saúde. Toda essa demora foi um desrespeito à ciência. Não ouviu especialistas que anteciparam tudo. A principal pneumologista do Brasil, a doutora Margarete, ela fez a previsão que março seria o pior mês, que abril seria pior ainda, chegaríamos a 5 mil mortes, e até avisou a data que seria pior, 6 de abril. Ela acertou em tudo, ela e os outros especialistas. Portanto, foi uma tragédia anunciada, porque o governo tomou conhecimento disso tudo e demorou esse tempo todo para começar a comprar vacina. Essa é a realidade. Briga com o João Dória por causa de vacina, essa briga desnecessária com o João Dória. É porque não foi o João Dória que arrumou a vacina, foi o Instituto Butantan, que é centenário, que existe antes de Deus, infelizmente, colocar nesse mundo o João Dória. Muitos desses fatos citados pelo senhor já estão comprovados em vídeo, enfim, na própria imprensa. Esses fatos já não seriam bastante para embasar o pedido de um processo de impeachment? Esses fatos são para você colocar a irresponsabilidade que o governo teve. Quem vai julgar se isso é crime de responsabilidade, eu insisto contigo, não é senador. Quem vai julgar é a justiça. O que os senadores que integram a CPI, e muitos deles respeitados por mim, é apontar
o motivo de crime de responsabilidade. Se esse crime de responsabilidade tiver prova cabal, caberá à Justiça cumprir, né, o trabalho feito por uma CPI que não seja revanchista e que seja independente. Se a gente tivesse outro presidente, enfim, seja ele qual for, eu só acredito que o número de mortes seria menor por Covid-19? Depende de quem. Me dá nomes. Porque eu não sou. Por exemplo, o ex-ministro Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com o presidente Bolsonaro. Para mim, o Fernando Haddad não significaria mudança nenhuma. Se você falar de um Ciro Gomes, aí sim, eu diria para você que poderia tudo ter sido evitado, né? Se você falar de outros nomes, eu vou concordar. Agora, para mim, tanto que eu não voto nem em Bolsonaro nem em Lula, né? Para mim, o Fernando Haddad não é essa autoridade que muita gente pensa que é. Né? Eu vejo o Lula mais preparado do que ele em todos os sentidos. Quanto ao seu partido, o Cidadania, a SEGA te convidou a deixar o partido. O senhor vai acolher o pedido dele, a sugestão deles? Já tem algum outro partido em mente? Não. Vamos dizer a verdade, senão você vira o tal do Bolsonaro. Vamos dizer a verdade aqui. Pode telefonar para o presidente Roberto Freire, pode ligar para o senador Alessandro Vieira e para a senadora Elisiane Gama, e eles vão lhe contar a verdade. Qual é a verdade? Há 2 meses, eu telefonei para esses 3, querendo sair do partido e dizendo que eu não ficaria mais. Conversei primeiro com o senador Alessandro e depois com a Elisiane. O Alessandro pediu que eu ficasse mais um pouco, que eu esperasse mais um pouco, que não era hora de sair. A Elisiane fez o mesmo pedido a mim e eu aceitei pela minha admiração profunda e respeito aos 2, o Alessandro e a Elisiane. Continuei, mas falei, eu vou explodir uma hora e não vou ficar. O presidente Roberto Freire já sabia que é um homem histórico e que merece todo o meu respeito. Tanto que o nosso divórcio foi respeitoso. Tanto a minha carta aberta como a carta dele. Então, quem pediu para sair foi o Cajuru, que já estava em namoro com outro partido. Perfeito? Tanto que, às 10h15 da manhã, eu oficialmente me desliguei do Cidadania e, às 10h17 da manhã, eu já estava em outro partido, que será comunicado amanhã. Qual partido você tem em mente? Qual partido vai se afiliar? Vai se filiar? Eu não posso te antecipar nada em relação a você, nada pessoal, porque eu primeiro solicitei a esse partido que o meu grande desejo, o meu maior desejo desde o começo do meu mandato, era me filiar a esse partido, que é maior, que é importante, e que eu sou amigo pessoal de todos os integrantes, amigo pessoal, e tenho o maior respeito por todos eles. Então, eu fiz o pedido. Amanhã eu vou obter a resposta, porque eu quero entrar pela porta da frente. Eu não quero entrar com alguém contra, evidentemente. Então, vamos esperar a posição do partido. Eu não tenho como te antecipar. Perfeito. Para finalizar, em 2022, claro que a gente ainda não tem candidatos, mas qual seria o seu candidato para 2022? O mais preparado é o Ciro Gomes. Ele precisa ser menos raivoso, parar de xingar todo mundo, né? Ter um pouquinho mais de harmonia, de calma, porque preparo é inquestionável que ele tem mais do que os outros, correto? Então, eu vejo que o nome ideal seria um terceiro nome, uma terceira via. Então, ou aparece um bom nome, que ganhe a confiança da população brasileira, e aí eu vou seguir a opinião da população brasileira, se ela achar que esse nome realmente é o melhor, ou, para mim, o mais preparado dos candidatos é o Ciro Gomes. Agradeço demais a conversa, novamente, e, enfim, eu desejo todo sucesso aí para o seu mandato. Para você também, saúde para a sua família, para você, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, e estou à disposição sempre. Fica com Deus.